que beber água é super importante para o seu corpo e para a sua saúde, isso você já sabe. Agora, quais são os melhores tipos de água para você beber? Sobre isso eu vou falar agora aqui nesse vídeo. Sejam bem-vindas, já tem gente entrando na minha live, uhul! Para quem está entrando agora, bom dia das mães. E hoje a live vai ser sobre a água, que foi uma live que me pediram. Oi mãe, tudo bem? Achei que você vinha pra cá, no final você não veio. Mas tudo bem. Na verdade, esse é um pedido que me fizeram aqui nos comentários, quando eu perguntei, né, o que vocês gostariam de saber, qual seria o melhor, qual é o assunto que vocês gostariam que eu falasse aqui na live. E aí um dos assuntos que vocês me pediram foi justamente falar sobre a água filtrada, qual o melhor filtro e tudo mais. Então sejam bem-vindos à minha live. Na verdade, assim, tem vários tipos de filtro, né? Tem vários tipos de filtro. A coisa que eu mais gosto de fazer, todas as vezes que você tem alguma pergunta a respeito de saúde, tenta observar a natureza. O que é que os animais selvagens fazem na natureza? Para mim esse assim é o básico, né? Todas as vezes, qualquer pergunta assim que eu vejo que tem muita contradição, né? Tem gente que fala que é isso, tem gente que fala que é aquilo. Tem gente que tem tem médicos falando uma coisa, tem médicos falando outra coisa, e a gente fica às vezes meio perdida aí nesse montão de informações, e a gente às vezes não sabe nem dizer o que é o certo e o que é o errado. Então nessas situações eu gosto de parar tudo, esquecer o que a gente já sabe, esquecer tudo aquilo que a gente já ouviu falar e prestar atenção na natureza. Como é que é na natureza, como é que os animais na natureza fazem, os animais selvagens, né? O que é que eles bebem? Começando daí. Eles bebem água, você não vê nenhum animal bebendo café, você não vê nenhum animal bebendo chá, você não vê nenhum animal bebendo álcool, né, refrigerante. Isso são coisas que você também não daria para o seu animal. Aí se você tem um animalzinho na sua casa, você não daria isso aí, se você tem um cachorro ou um gato aí na sua casa, ou um bebê de 1 ano, você nunca vai dar café, ou refrigerante, ou álcool, ou alguma coisa assim, para o bebê tomar, ou para o animalzinho tomar, não é verdade? Você vai dar sempre água. E que água que você vai dar? Além do leite materno, né? Porque bebezinho toma leite materno. Até chá é uma coisa mais assim complicada para dar para beber, não é todo chá que você pode dar para beber, né? Tem bebês que tem chás que você não pode dar para bebês, tem alguns poucos que são permitidos e mesmo assim bem diluído e em quantidades poucas, né? Agora os animais, eles bebem água. E qual é a água que eles bebem? Qual é a melhor água assim a água que você vê eles assim bebendo com frequência, com abundância? É a água dos rios, é a água de poça de água, é a água que caiu da chuva, é a água que em algum lago, é a água em algum lugar, só não a água do mar, né? A gente não vê assim animal bebendo água do mar porque é água salgada, mas tudo que é água doce a gente vê os animais bebendo. E essa água doce vem da onde? Ou vem de uma fonte, ou vem da chuva, ou vem de um lago, ou vem de alguma poça de água, né, que caiu de alguma chuva, sei lá, que respingou de algum lugar. Então assim, primeiro a gente vê os animais bebendo água em temperatura ambiente, né? Você não vê nenhum animal bebendo, colocando gás na água que bebe. E não sei se agora se a água tem fontes de água que ela já tem gás por si só. Aí pode ser que existam animais que bebam água dessa fonte já gasosa, que já tem gás pela própria natureza, né? Eu não sei, daí desconheço. Mas assim, a grande maioria dos animais bebem água, principalmente água da chuva, né? Principalmente água de algum riacho, água de algum lago, água que caiu e fez uma poça de água, né? E você não vê nenhum animal colocando gelinho, nem colocando gás,
nem colocando nada na água, só bebe a água tal como ela é, né, em temperatura ambiente. Na verdade, mesmo quando está calor, você não vê nenhum animal colocando gelinho na água para beber. Então, desde que eu fiz essa... Oi, André, tudo bem? Como é que você tá? Beijo. Desde que eu prestei atenção nisso aí, que eu vi que os animais eles bebem, primeiro, água. Segundo, nunca a água é gasosa. Terceiro, nunca a água tem pedrinhas de gelo. E assim, bebem água durante o dia todo, em pequenas quantidades durante o dia todo. Né? É uma coisa constante, você não precisa ensinar um animal a beber água, isso é uma coisa natural deles. Obrigado, André, pelo Dia das Mães. E feliz Dia das Mães para todas as mães presentes aqui, inclusive a minha que também está aí me assistindo. Bom dia para todas as mães. Somos vitoriosas, vencedoras, guerreiras. Uhul! Então, qual que é a melhor água, né? Qual que é, assim, a melhor água comparando, prestando atenção na natureza? A meu ver, a melhor água é aquela água que tem, por natureza, já aí na sua região, né? Só que acontece que você não vai beber a água da poça de água, né? Você tem que... Você não vai pegar aí uma poça de água no chão e beber dessa água. Se está passando um riacho aí na sua casa, você não vai beber essa água do riacho, né? Você vai prestar atenção que a sua água tem que estar limpa. Hoje em dia, a água limpa é uma coisa rara, né? Não é uma coisa fácil de se encontrar. Então, assim, na natureza, uma das águas mais limpas que tem, ou é a água da fonte, que tem ali a fonte, que se você tem um terreno, se você tem um pedaço de terreno e no seu terreno você cava como se diz, um poço, aí você vai ter que ver se o seu poço é poço artesiano que chama, se o seu poço tem a água limpa, né? Você tem que fazer todo um tratamento. Se o seu terreno tem uma fonte de água, a mesma coisa. Porque não é só porque tem uma fonte ali e que a água está brotando ali da fonte que ela é necessariamente limpa, né? Vai depender do que tem em volta dessa fonte, vai depender do que foi jogado de química aí no terreno, né? Se é um terreno mais selvagem, então a probabilidade dessa água da fonte ser saudável, ser limpa, é grande. Agora, se essa fonte é no meio de outras coisas que tem, né, sabe Deus aí o que tem de química, o que tem de coisa acontecendo em volta desse terreno, será que tem alguma coisa subterrânea que está poluindo a água? Isso a gente não sabe. Até você fazer um exame da água, você não sabe, né? Você não tem certeza. Outra coisa é, mesmo você fazendo um exame, você mandando para o laboratório e testando a água, pode ser que essa água hoje esteja em boas condições, mas pode ser que a mesma água e a mesma fonte, daqui um mês, dois, três, meio ano, um ano, dois anos, 3 anos, pode estar poluída com alguma coisa, e isso a gente não sabe. Por isso que se você toma água de fonte, é bom que a água seja controlada regularmente, né? Agora, ou você acredita na fonte, se você toma água engarrafada, né, que veio da fonte, você tem que acreditar que aquela água foi engarrafada com, como se diz, num meio limpo, que ela foi, como se diz, tratada, que fizeram estudos para ver, fizeram controle para ver se essa água está realmente limpa, né, está em condições de ser bebida. Isso você tem que confiar no produtor, você tem que confiar na empresa que engarrafou, né? Ou então, outra coisa seria beber a água da chuva. A água da chuva é uma água que na própria natureza acontece assim, todas as vezes que chove, né? Quando não chove,
a água está subindo, o vapor de água está subindo, está criando nuvens. Depois que as nuvens ficam carregadas, aquela água toda que subiu, ela volta para a Terra de novo em forma de chuva. Isso é um processo normal que acontece todos os dias no planeta Terra, em vários pontos aí do planeta. Né? Agora tem outra coisa, tem outro porém. A água de chuva, conforme ela vai caindo, ela vai trazendo todas as impurezas do ar, né? Tanto é que depois que chove, tem aquela tromba d'água e cai aquela chuva forte, você vê que o ar fica até mais limpo, que você respira assim e o ar fica até mais limpo, é uma coisa até mais, como se diz, é uma coisa assim engraçada de ver que o ar antes da chuva é um ar pesado, é um ar assim, a gente sente às vezes até uma certa dor de cabeça, quem é sensível, até sente assim tipo de uma pressão na cabeça. E aí, depois que chove, olha lá, tô falando de água, é hora de beber água. Depois que chove, o ar fica mais leve, fica gostoso de respirar, você respira e vem aquele ar assim, úmido, que faz super bem pro pulmão, e você se sente bem quando você respira aquele ar. E acontece também nessas, por exemplo, em paredes de igrejas antigas, né? A gente vê acontecer muito a chuva quando ela cai, por ela vir limpando toda a toxina que tem, todos os produtos químicos que tem na atmosfera, aquela água da chuva cheia de produtos químicos bate nas paredes das igrejas. Aqui na Europa a gente tem muito esse problema, a gente chama de chuva ácida, porque a chuva vai trazendo todas as toxinas, vai limpando o ar e aquela poeira, poluição, um monte de produtos químicos ficam ali nas gotinhas de chuva e caem nas paredes dos prédios antigos, principalmente igrejas antigas, prédios importantes antigos, e aquilo vai corroendo a parede dos prédios. Olha como é importante. Olha como tem química no ar, olha como tem impurezas no ar, que chega até a estragar paredes de prédios, né? Chega a corroer as paredes dos prédios, essa chuva ácida. Então, assim, mesmo a gente observando a natureza, fica difícil e complicado a gente fazer igual, né? Porque a gente vai tomar agora água de chuva. Se a gente está vendo que até uma parede de prédio aí está sendo corroída por causa dessa água, é essa água que a gente vai querer tomar? Não, né? A gente não vai tomar água de chuva, a gente pode aproveitar a água de chuva para molhar as plantas, mas a gente não vai aproveitar essa água para beber, né? Então aí é que tem que vir o bom senso. Então, assim, tem vários filtros. Bom, isso vai depender também de cada cidade e cada país, né? E às vezes até dentro do mesmo país, cada cidade tem o seu tratamento de água, a água tem produtos químicos diferentes, são tratadas de formas diferentes. Eu sei que aqui na Suíça a água não contém flúor, mas contém outras coisas e passa por um monte de processos até chegar na torneira da minha casa. E é uma água relativamente limpa. Eu moro aqui vizinho a Zurique, né, por assim dizer, em Zurique, que eu estou a 10 minutos de carro. Então, assim, é uma água super limpa que você pode abrir a torneira e beber sem problema nenhum. Aliás, eu já fiz isso muitas vezes e quando eu estou fora de casa é o que eu mais faço, é abrir a torneira e beber água da torneira, não tem frescura. Só que vai depender também dos canos da sua casa. Num dos vídeos aí atrás, onde eu falei sobre as químicas da sua casa, que estão no seu ambiente, né, no lugar que você mora, eu falei também a respeito de canos, os canos por onde passam a água. Se são canos antigos de ferro, isso é péssimo, porque está levando um monte de resquício de ferro na água que você está tomando. Se é cano de cobre, também não é tão bom, porque apesar de cobre ser um material nobre para se fazer canos, né, para a água correr,
tem a grande desvantagem de que a água, quando fica parada ali dentro do cano durante a noite, ela vai juntando, a água é como uma esponja, ela vai absorvendo o cobre ali do cano, né? De ficar parada ali dentro do cano. Então, quando você vai bebendo aquela água, mesmo que você coloque no seu filtro, aquilo ali, com o passar dos anos, aquilo vai juntando uma quantidade muito alta de cobre no seu corpo e seu corpo tem dificuldade de expelir aquilo, né? Então, você pode ter, né? Você pode vir a ter uma intoxicação por metais pesados, concentração muito alta de metais pesados no corpo. E o corpo tem uma dificuldade assim tremenda de desintoxicar metais pesados. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil para o corpo fazer, não é simples. Tem certas ervas que ajudam, né? Eu falei naquele vídeo mesmo que, por exemplo, o coentro, as folhas de coentro são uma das ervas que mais ajudam o corpo a expelir metais pesados. Tem também o brotinho de alfafa. O brotinho de alfafa tem uma substância chamada saponins, que esses saponins ou saponines é tipo de um sabão, ele vai passando e vai limpando por dentro das células, né? Ele limpa o sangue, ele limpa os seus órgãos, ele vai passando e vai limpando, e com isso ele consegue tirar também bastante essa concentração muito alta de metais pesados no sangue. Mas agora voltando para a água filtrada, para a água destilada, ou melhor dizendo, a água da chuva, né? A água da chuva nada mais é do que uma água destilada. Evaporou com o calor, condensou e depois formou gotículas e voltou a cair. Essa é uma água destilada. Só que a água da chuva, apesar de ser destilada, ela vai trazendo consigo todas as impurezas do ar. Então, é por isso que eu comprei para mim um destilador de água, porque o destilador funciona exatamente do mesmo jeito que a natureza funciona lá fora, né? Ela esquenta a água evapora em formato de vapor, sobe, bate numa serpentina, onde tem uma ventoinha passando, que resfria, e aí depois de bater nessa serpentina, dentro da serpentina, ela vai escorrendo, vai formando gotículas e vai caindo do lado de lá numa travessa num jarro de vidro. Melhor que esse jarro seja de vidro. Tem destiladores que você compra e o jarro é de plástico. Eu trocaria o jarro de plástico por um de vidro. Tenta comprar aí uma travessa, uma panela, qualquer coisa que seja de vidro para você colocar aí no seu destilador para poder não ficar a água quente, porque quando a água sai do destilador, ela sai quente, ela sai assim bem quentinha. Nunca medi a temperatura, mas deve ser assim uns 60 graus no mínimo, né? E se ela cair então numa travessa de plástico, a probabilidade desse plástico soltar química nessa água é muito grande, né? A mesma coisa acontece quando você compra água mineral em garrafas plásticas, e a garrafa plástica, se você não sabe, às vezes ficou ali no sol, tomando sol em algum lugar, enquanto estava o caminhão levando, enquanto estava no meio do transporte aí, né? Fica ali o galão, às vezes é aquele galão grandão, assim, de... Quantos litros tem? Acho que é 10 litros, sei lá, 15 litros, tem um montão, um galão assim enorme de água, eu acho que é 7 litros, né? Quem compra assim água em galão, que me diga aí quanto que tem de água num desses. Você já viu com certeza caminhões passando com aquele sol tórrido, né? E as garrafas de água ali, como é que chama ali no caminhão? Ali na garupa, é outro nome, eu esqueci o nome. Toda live tem uma palavra aí que eu esqueço. Não é porta-mala, também de porta-mala não as malas. Mas vocês sabem, ali na parte de trás do caminhão, onde ficam as coisas que o caminhão está transportando, né, gente? Quando a gente esquece de uma palavra, ou às vezes acho que eu nem sei essa palavra. Tem palavras assim que eu nunca prestei atenção, nem sei. Então,
digamos assim, o caminhão está fazendo o transporte da água, né? E aí lá atrás no caminhão tem um monte de garrafas de água e ele está andando há horas naquele sol tórrido. E aquele sol está batendo em cheio naquelas garrafas de água e essa água ali dentro está quente, né? Ela está esquentando. Veja o que acontece quando você esquece uma garrafinha de água dentro do seu carro. E aí tá aquele solão. Carroceria? Eu acho que é. É a parte de trás do caminhão, onde ficam as coisas que o caminhão está transportando. Eu às vezes esqueço uma palavra, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Imagine que a água está passando por ali, ela esquenta, né? Porque se você já esqueceu uma garrafinha de água dentro do seu carro, naquele dia de verão, super calor, e aí você entra com aquela sede, vai pegar a garrafinha e vai beber, você sabe que a água fica quente, dá até ânsia de vômito, né? E então, imagine que essa água pode ter sido transportada dessa forma, aonde ficou aí, pegou sol e esquentou e teve essa troca de química aí com o próprio plástico da garrafa. Isso você não sabe, né? Você nunca sabe. Quando você compra uma garrafa no supermercado, você não sabe se ela passou por esse processo aí, se aconteceu alguma coisa com ela ou se ela está livre de toxinas e livre de produtos químicos. Se bem que todo plástico solta produto químico na água, todos eles, mesmo aqueles que dizem BPA free. Mesmo esses, eles soltam também química, né? Soltam hormônios, não é que soltam hormônios, soltam químicas que são muito parecidas com os nossos hormônios, então pode balancear e desbalancear os seus hormônios. Às vezes você tem dificuldade para emagrecer porque está bebendo água de garrafa de plástico, entendeu? Então, assim, a meu ver, a coisa que mais se aproxima da natureza é o destilador de água, é a água destilada, que você põe ali no tambor é de metal, ele esquenta a água, ferve, passa por uma serpentina e nisso de passar pela serpentina ela esfria e cai do lado seguinte, do outro lado, num pote de vidro. E aquilo, você depois espera aquela água esfriar. E aí aquela água é pra mim assim uma das melhores águas que tem pra você beber. Aí tem gente que diz, mas a água destilada... Gente, eu fiz já, acho que mais do que 2 vídeos a respeito de água destilada aqui no meu canal, aí no YouTube. Eu já fiz um vídeo só mostrando o meu destilador, o destilador ou a destiladora, nem sei. Quem sabe me diz aí se é o destilador ou se é a destiladora. Acho que é o destilador. Eu já fiz um vídeo mostrando o meu destilador, mostrando ele por dentro, mostrando todo aquele resíduo de calque, né, de calcário que tem na água aqui na Suíça. Por isso que eu gosto de colocar a minha água no destilador para destilar antes de beber. Então, assim, você tomando uma água destilada, muitas pessoas me perguntam, mas a água destilada ela não tira os minerais do seu corpo? Porque o nosso corpo ele é cheio de minerais, né? E a água mineral, ela também tem bastante minerais. Só que o mineral que tem na água é um mineral inorgânico, ele não está ligado numa molécula orgânica, ele está simplesmente solto, como que boiando na água, nadando dentro da água. Então, quando você bebe aquilo não é um mineral que o seu corpo vai poder aproveitar com muita facilidade. Ele vai ter que primeiro fazer o trabalho de ligar aquela molécula de mineral, daquele mineral, numa molécula orgânica para ele poder usar, senão ele não consegue colocar aquilo dentro das células, né? Então, às vezes ele vai conseguir expelir com facilidade, mas às vezes não. Às vezes o seu corpo tem dificuldade de expelir aquele aquele excesso de minerais que você está tendo ali, que você está consumindo junto com a sua água, né? Se a sua água mineral ela é muito rica em minerais, ela pode estar causando problemas em vez de ser saudável, né? O melhor mineral para você consumir é o mineral que vem diretamente das plantas, né? Das plantas cruas que você come aí, as folhas verdes, de todas
todas as frutas, todas as verduras, castanhas, sementes, tudo cru. O mineral contido nos alimentos crus, nas plantas cruas, esse é um mineral que o corpo consegue utilizar de forma muito mais fácil, sem problema, também sem juntar muito resíduo, né? O que tem assim de sobra, ele também consegue eliminar de forma muito mais fácil. E aí você bebe a água destilada, que é uma água isenta de minerais. A água destilada ela é só água, ela não contém minerais, ela não contém impurezas, ela é uma água limpa. Tanto é que ela tem um gostinho muito mais leve, é uma água leve de você beber, né? Se você tem muita preocupação assim com os minerais, você ainda pode pegar uma pitadinha de sal de cozinha, ou sal marinho, né, que é o melhor sal, sal marinho, um sal aí de alta qualidade, e colocar uma pitadinha assim, uma pitadinha bem pequena, uma pontinha de faca numa garrafa de 1 litro, né, e pronto, você já remineraliza a água. Ou então tem gente que gosta de colocar assim pedrinhas preciosas, né, de quartzo, tem pedras aí, tem gente que faz isso. Eu não faço nada disso, a única coisa que eu faço é misturar um pouco a água, fazer assim como que uma turbina assim na água, e só esse movimento dela ele já não cria minerais na água, mas ela já tem assim uma certa energia diferente de quando saiu do destilador. Eu sempre confundo as duas coisas, destilador e desidratador. Do destilador, então ela já sai ela já cria assim uma energia diferente, porque a água que ela circulou, ela tem uma energia diferente. Mas hoje a Life não é sobre essa energia aí da água, porque tem gente que diz que isso não existe e tal. Isso é uma coisa que cada um tem que pesquisar aí por si só. O que eu acho importante da gente saber é que a água desmineralizada, né, que é a água destilada, quando você bebe, ela funciona como uma esponja. Você bebe a água destilada, ela passa pelo corpo como uma esponja, ela passa limpando e tirando todos aqueles resíduos de minerais que não estão ligados numa molécula orgânica, e ela vai como que limpar aquilo, ajudar o seu corpo a eliminar aquilo, porque esse é o tipo de mineral que o seu corpo não vai conseguir usar e muito provavelmente vai ter dificuldade em expelir, né? Então você está fazendo um favor para o seu corpo quando você bebe a água destilada. Você bebe água destilada e quando você vai no banheiro fazer xixi, aquele xixi que está saindo, ele está cheio de minerais. Você está fazendo, você tá produzindo água mineral, né? Você bebe água destilada, quando vai no banheiro fazer xixi, aquilo que está saindo é água mineral. Mas é um mineral inorgânico, é um mineral que não está ligado numa molécula orgânica, o que significa que o seu corpo ele não vai estar conseguindo usar esse mineral dentro das células. A água destilada, ela nunca vai tirar minerais de dentro das células. O que ela vai tirar de dentro do seu corpo são esses minerais que o corpo não está usando, são minerais que o corpo mesmo está querendo expelir, né? Então, é como uma esponja mesmo, você está tomando aquela água não só está hidratando o seu corpo, mas ela está limpando, ela está desintoxicando o seu corpo. Por isso que eu acho assim, a água destilada uma das melhores águas para você tomar, né? Ela é pobre em minerais? Ela é pobre em minerais, ela não tem minerais, mas ela vai tirar os minerais que estão aí sobrando no seu corpo, que às vezes pode estar dando problemas de juntas, pode estar dando problemas de joelho, quem tem assim dor no joelho, pode estar dando problema de cabeça, assim, de dores de cabeça, pode estar dando vários problemas aí nos seus rins, entendeu? Então, assim, nunca o corpo vai desintoxicar alguma coisa que ele precisa. Nunca. Se ele está desintoxicando, se ele está deixando a água destilada levar, é porque é assim, tipo, volta pro mar oferenda, sabe? Eram coisas que você colocou dentro dele que não era para estar lá, né? Então, não tem que ter medo de tomar água destilada. Eu bebo água destilada tem muitos anos. E eu bebo 2 litros por aí de água destilada, às vezes mais, conforme o dia. Se é um dia que eu faço bastante atividade física, se é um dia que está muito calor,
né? Eu bebo às vezes até mais do que isso. Então, assim, a água destilada, a meu ver, é assim, é a melhor água que tem para você beber, que é a que mais se aproxima do natural, né? Que seria a água da chuva. Outra coisa também, depois da água destilada, a que eu acho mais assim propícia, porque muita gente me pergunta qual que é o melhor filtro de água e tal. Assim, a água ozonizada é uma das melhores que tem depois da água destilada. Mas tem ainda uma outra água que é ainda melhor do que a água destilada. Essa é a água contida nos alimentos, é a água contida em todas as folhas, frutas, verduras. Castanhas e sementes têm pouca quantidade de água, mas assim, quando você come uma fruta, quando você pega uma laranja, que você chupa aquela laranja, que você come aquela laranja, a laranja tem uma quantidade enorme de água. E essa água dentro dos minerais, a água contida dentro dos vegetais, ela contém uma quantidade de minerais muito alta. Esses são os minerais que o seu corpo quer, entendeu? São esses os minerais que todos estão ligados numa molécula orgânica. Então são minerais que o seu corpo vai conseguir absorver dentro das células e vai conseguir usar para... Gente, veja aí para o que serve minerais. Tudo que o seu corpo faz, todos os processos aí internos dentro das células precisam de minerais, né? Para produção de proteínas, para produção de hormônios, para produção, para transporte disso e daquilo, para você respirar, para você dormir, para tudo você precisa de minerais. Então é super importante você consumir frutas, verduras com bastante quantidade de água. Porque essa água, ou mesmo fazer sucos verdes, né? Quem gosta aí de sucos verdes, uhul! Por isso que eu amo sucos verdes, porque suco verde é uma das melhores formas que você tem de colocar minerais dentro do seu corpo. Ainda mais se você coloca um montão de folhas verdes, né? Ou brotinhos, eu amo brotinhos no meu suco verde. Né? Ou se você toma smoothie, smoothie também ajuda bastante. Comer uma salada bem farta ajuda bastante. Isso também é uma coisa que a gente vê acontecer na natureza, que a gente vê os animais fazendo, né? A gente vê eles bebendo água de poça de água, de riacho, de lago, água da chuva, e a gente vê eles comendo coisas que contêm uma grande quantidade de água, né? Os animais que comem folhas verdes, as folhas verdes contêm uma quantidade enorme de água. Todas as frutas contêm uma quantidade enorme de água. Né? Quer dizer, tem frutas que contêm menos, por exemplo, banana, abacate, contém menos. Mas assim, a maioria das frutas tem bastante água, né? E essa é a melhor água que tem para você consumir. E a água de coco, conta? Claro, a água de coco é dentro da fruta do coco, né? É uma das melhores águas também. Porque imagine você que a planta ela consegue, a planta é a única... É o único ser vivo no planeta que consegue fazer de um mineral inorgânico, transformar ele em orgânico. Né? Essa é uma das coisas que nenhum animal consegue fazer, é só as plantas. E o que as plantas fazem? Elas pegam do chão, da terra, os minerais da terra e vai passando por osmose dentro de cada célula da planta, desde a raiz, vai passando pelo tronco, vai passando até chegar nas folhas, nos galhos, vai chegando nas flores e nas frutas e vai passando de célula em célula na planta inteira, até chegar na fruta. Então imagine você a quantidade de minerais que não tem ali, né? É uma coisa enorme, é uma coisa assim, tem muitos minerais. Principalmente se a fruta que você está comendo, ou a planta que você está comendo, veio de uma terra fértil, uma terra que foi bem tratada, uma terra que tem bastante minerais. Não aquelas, sabe aquelas como se diz, monocultura, né? Que é assim, vastos terrenos de tudo a mesma plantação. Tudo é laranja, uma árvore do lado da outra, assim, grande, em larga escala. Isso não é a melhor coisa, né? Não é a melhor laranja. A melhor laranja é aquela que você vai no quintal da sua avó
e tem um pé de laranja aqui, do lado tem um pé de manga, do outro lado tem um pé de abacate, do outro lado tem um pé de não sei o que, de mamão, aí tem um coqueiro, aí tem não sei o que, e sabe, assim, o solo, ele é misturado, ele é plantado assim, uma mistura de várias coisas, não é em larga escala, um terreno grandão, tudo da mesma coisa, porque aí tem as chances de ter como se diz, o terreno ser mais rico em minerais, né? Então, eu falei aqui na outra live que eu fiz um curso com Ernst Goethe. Isso tem, nossa, acho que tem 5 anos, assim. Deixa eu ver se eu me lembro. Tem uns 4 ou 5 anos que eu fiz esse curso com ele. E a gente aprendeu como fazer com a permacultura, como fazer com a agrofloresta, transformar uma terra que não é fértil, uma terra que a gente chama de terra pobre, né? Mas ele diz, não tem terra ruim, não tem terra pobre. O que tem é uma terra que não tá, que você não cuidou dela, que ela foi descuidada, porque toda terra, se você cuidar, ela passa a ser uma terra super fértil, né? E quanto mais você cuida da terra, mais aquilo que quando você plantar, a planta que você colocar ali, mais vai ter nutrientes na planta, seja a folha, seja o caule, seja a raiz, seja, né, se você está comendo uma cenoura, você está comendo a raiz da planta, se você está comendo o coco, a água do coco é dentro da fruta, se você está comendo as folhas, aí um espinafre, o mineral chegou ali até as folhas do espinafre também, pelo mesmo processo, passa pelas raízes e vai passando de célula em célula por osmose até chegar ali naquele vegetal que você vai comer. Então você imagina que assim, quanto mais rico o solo, mais rico em minerais vai ser o alimento que você vai estar tirando daquele solo. E minerais no solo, tem muita gente que diz, são aqueles 3 minerais, né? O potássio, o cálcio e tem mais um outro, até esqueci, são 3 lá que geralmente quando você compra adubo para colocar nas plantas, na terra, tem esses 3 aí e só. E isso é muito pouco, né? Existem muitos minerais, existem aí uma infinidade de minerais. Então, para a terra que se você tem jardim, se você gosta de plantar, se você se interessa por isso, o importante é que a terra onde você está plantando tenha uma quantidade grande de minerais, né? Para isso você tem que fazer aí o seu estudo, tem que ver o que é que você tem que colocar na sua terra para a terra produzir coisas com uma quantidade de minerais razoável para quando você for beber, para quando você for comer essas frutas, verduras, legumes, o que seja, para você estar colocando no seu corpo um montão de minerais, né? E outra coisa também que ajuda muito são os brotinhos, por isso que eu gosto muito de fazer brotinhos, por isso que eu gosto de colocar inclusive brotinhos no meu suco verde, porque os brotinhos na hora que você põe uma semente para brotar, ela passa por um processo de exponencializar, é assim que chama? Existe essa palavra? Fazer assim, aumentar exponencialmente vários nutrientes, principalmente minerais, né? É assim que funciona na natureza, ela dá assim uma sementinha de feijão mung, uma sementinha de alfafa, uma sementinha de brócolis, uma sementinha de trigo. Quando você põe aquilo para brotar, aquilo dá assim aumenta de forma exponencial vários nutrientes, não é só as vitaminas não, então várias vitaminas e vários minerais também. Então é uma forma assim de você colocar minerais no seu corpo. Esses minerais, eles não são inorgânicos, são todos minerais ligados a uma célula orgânica, então o seu corpo vai conseguir absorver assim, com melhor facilidade. E aquilo que ele não precisar, ele também vai conseguir expelir com mais facilidade, diferente dos minerais inorgânicos de uma água mineral aí que você esteja bebendo, né? E aí me perguntam sempre, eu sempre ouço falar a mesma coisa. Tereza, e a água, tem aquela água Kangen Water, né, que é uma água, como é que chama?
Tem aquela água ácida e tem a água alcalina, né? Todo mundo me pergunta, e a água alcalina? Gente, eu já falei tanto isso aqui no meu canal, tanto, mas vira e mexe eu escuto essa mesma pergunta. E a água alcalina, ela não é boa? Olha, eu já vi tanta propaganda, quando você vê propaganda, você vê até gente que já fez estudos e gente que começou a tomar água alcalina e começou a ficar melhor e melhorou de saúde e tudo mais. Mas, gente, primeiro, qual é o primeiro lugar onde a água cai quando você bebe? Né? Você bebe a água, ela cai aonde? No seu pulmão? Ela cai nos seus rins? Ela cai no seu intestino? Não, ela cai dentro do estômago. Não é aí que cai a água na hora que você bebe? Cai dentro do estômago. O estômago é um lugar para ser ácido ou para ser alcalino? Né? É um lugar que naturalmente tem que ser ácido. Inclusive, se o seu estômago não é ácido o suficiente, você não vai conseguir digerir os seus alimentos direito. Aquilo que você comer vai ficar rodando e você não vai conseguir digerir. Né? Se você não consegue digerir, você vai ter, o seu corpo ele não vai conseguir absorver os nutrientes de uma comida mal digerida. A comida tem que ser bem digerida para você poder, para o corpo poder absorver os nutrientes. Né? Então você bebe água. Gente, eu acabei de falar a palavra alcalina. Você bebe água alcalina, você está impedindo o seu estômago de trabalhar direito, né? Então, às vezes, as pessoas estão tendo aí problemas de... Gente, pode dar tanto problema quando você começa a beber muita água alcalina, porque em vez do corpo ter a alcalinidade controlada naturalmente, o seu corpo, ele tem, assim como o seu corpo, ele regula a temperatura por si só, né? É difícil você aumentar ou diminuir a temperatura do seu corpo. Tem como fazer, mas é assim, é uma coisa que o seu corpo, ele naturalmente, se lá fora tá frio, ele vai aumentar aí o metabolismo para o seu corpo produzir mais calor. E se está muito calor lá fora, ele vai também fazer a mesma coisa para diminuir um pouco, né? Ele vai fazer você suar, para quando bater um vento, o suor ajuda a refrescar e abaixar a temperatura do seu corpo. Assim como o seu corpo ele regula sozinho a temperatura dele, ele foi feito para regular sozinho a alcalinidade de cada órgão, porque cada órgão ele tem que ter uma alcalinidade diferente. O seu estômago, ele não foi feito para ser alcalino, ele foi feito para ser super ácido. Tanto é que quando volta com uma coisa que a gente vomita ou tal, que passa alguma coisa que estava no estômago, passa pelo esôfago, a gente sente aquele ardido, né? Fica queimando. Todo mundo que já vomitou sabe, né? E cada órgão do seu corpo, o sangue tem que ter a alcalinidade dele, a vagina ela tem também o ponto dela de alcalinidade versus acidez, a pele tem que ter um outro pH natural dela, dentro dos seus órgãos, cada órgão seu tem que ter um pH diferente, então não adianta você querer forçar a alcalinidade do seu corpo bebendo água alcalina. Isso é pior, é pior do que dar um tiro no pé. Primeiro que além de você, estragar o seu estômago, né, de desequilibrar aí o seu estômago na hora de fazer a digestão, ele não vai fazer a digestão direito, você não vai conseguir absorver os nutrientes direito daquilo que você comeu, dos alimentos que você comeu, além do que a alcalinidade a acidez dentro do estômago é o que regula o fechamento tanto da boca do estômago quanto do final do estômago, né? É o que regula ali. Então, se o seu estômago não está ácido o suficiente, aquilo não vai fechar direito. Você pode ter um monte de problemas de gastrite ou de, como se diz aquilo, refluxo, entendeu? Quando o seu estômago não está ácido o suficiente. Além do que, se ele não está regulando o fechamento dele direito, o resto também de todo o caminho do intestino pode acontecer de passar, por exemplo, da sua flora intestinal, bactérias que são propícias, que são ótimas, que são
propícias, né, para o seu intestino, elas podem migrar para outras partes do seu sistema digestivo aí, por exemplo, para outras partes do intestino ou mesmo para o seu estômago, sendo que não era para estar ali, né? Pode passar para o seu duodeno, sendo que cada parte do seu intestino tem que ter a flora intestinal propícia para aquela parte, né? Então, se a flora intestinal ela fica assim, ela não tem mais uma barreira, ela pode passar por ali, você pode ter outros problemas. Outros problemas de bactérias se multiplicando aí em outras partes do seu corpo que não é favorável, né? Olha a complicação que pode dar. Agora, tem como beber água alcalina sem fazer mal? Tem, mas você tem que ter uma sabedoria, você tem que ter você tem que ir atrás e pesquisar muito, porque, por exemplo, você acorda, você pode beber um copo de água alcalina e aí dá assim 1 hora, 2, 3, para o seu corpo refazer toda a parede, toda aquela parte interna da parede do estômago, né, para refazer toda a alcalinidade, toda a acidez ali da parede interna do estômago antes de você tomar o seu café da manhã, antes de você comer qualquer coisa, né? Se você fizer assim, então até que dá, mas é necessário? Não, não é necessário. Se alguém aí está falando que é necessário você beber água alcalina, essa pessoa não fez o estudo sério sobre água alcalina. E o corpo, ele nunca precisou de beber água alcalina para você ter o sangue alcalino. Aliás, esse negócio de achar que o sangue tem que ser alcalino também é uma outra história que merece bastante estudo. Então, assim, quando me perguntam qual é a melhor água para se beber, na minha opinião, a melhor de todas, assim, no topo do topo do topo, é a água contida nos alimentos. É a água contida nas frutas, nas verduras, nos vegetais crus, né? Essa é a melhor água. Se você puder pegar e apertar, espremer e tirar aquele caldo, que é aquilo que eu faço no suco verde todos os dias, essa é a melhor água para você consumir. Essa sim, ela é muito rica em minerais, e são minerais ligados numa molécula orgânica que seu corpo vai poder absorver com facilidade, e o que ele não usar ele vai poder eliminar com facilidade também. A segunda melhor água que eu acho, bom, nessa primeira água aí que eu falei, a água de coco está incluída, né? A segunda melhor, a meu ver, é a água destilada, porque é a que mais é a mais limpa que tem, é a que mais está próxima da natureza, né? A água que cai da chuva é a água destilada, a única coisa é que ela veio trazendo todo aquele, veio limpando a atmosfera, então cai meio assim suja e ácida aqui na terra de novo, mas assim, observando a natureza, essa seria a melhor água para você beber, a segunda melhor, né? A terceira melhor seria, por exemplo, água de fonte, né? Só que a água da fonte pode ser que esteja contaminada ou não, isso vai depender se você confia na fonte, se você está vendo se essa fonte está sendo observada, se eles estão, como se diz, mandando água no laboratório para poder como se diz, testar a água em laboratório para ver se a água está realmente boa. Isso é uma coisa que tem que fazer com frequência, né? Não sei aí a frequência, porque eu não tenho fonte de água aqui na minha casa, porque eu não tenho nem terreno, né? Eu tenho no máximo uma sacadinha aí com quatro vasos. É o máximo de terra que eu tenho aqui em casa, são 4 vasos aí na minha sacadinha. Então, mas se eu tivesse um terreno que tivesse fonte de água, eu ia me informar, né? Eu ia me informar para saber qual é a frequência que você tem que fazer esse teste aí na água, tem que mandar água para o laboratório para ver e tudo mais. Depois da água da fonte, a água de filtro de ozônio é uma das melhores também, assim, onde você pode tomar. Agora, eu não sei direito o filtro de ozônio, comparando o preço, né, de um filtro de ozônio e de um destilador de água, qual é o preço dos dois, né? Porque eu acho que tem filtros de ozônio de vários preços aí.
você vai ter que fazer aí a sua pesquisa na sua região para ver o que você encontra aí na sua região, na internet, qual que vale mais a pena para você. Mas, assim, se você perguntar para mim, eu ainda preferiria entre um filtro de ozônio e beber mais água. Entre o filtro de ozônio e a água destilada e o destilador de água, eu preferiria economizar um pouquinho mais e comprar um destilador de água. Porque a água destilada você pode colocar assim, água do mar, ela destila, ela fica água pura. Você pode colocar água suja, água com terra, ela destila, passa para o lado de lá, ela fica limpa, né? A sujeira, a impureza fica ali no tambor, né? Inclusive a água do mar. Imagine, se você está na praia, acabou a água, sei lá, você vai lá na água, no mar, pega um pouco de água, põe no seu destilador e tem água para beber, sempre, né? Então, assim, entre o destilador e o filtro de ozônio, eu prefiro 1000 vezes o destilador, né? Mas, se o que você tem aí é um filtro de ozônio, então tudo bem, é água. O que eu já bebi água de filtro de ozônio, eu sempre achei assim com um gostinho meio estranho. Você tem que estar sempre também cuidando para ver que o filtro esteja sempre limpinho, né? E é isso. Então eu queria saber se tem gente aí com alguma pergunta, se vocês têm perguntas para fazer aqui a respeito das coisas que eu tô falando. E água, eu nem preciso falar a quantidade de água que cada pessoa tem que tomar. Isso aí você vai ter que fazer o seu estudo. Eu sou da opinião que fome a gente tem que comer só quando sente fome. Mas beber, a gente tem que beber antes de sentir a sede. Se você está sentindo sede, o corpo já está assim, sabe, conta bancária quando passa do zero, que começa a ficar no negativo? O seu corpo ele só dá sinal de que está precisando de água quando ele já está no negativo, né? Quando já está lá no vermelho. Então não é legal você ter aí um sistema, ter aí uma frequência. Eu amo acordar de manhã cedo e beber, aliás, esse copo de água aqui que eu tomo de manhã cedo, que vocês têm quase um ano que eu venho postando, se não praticamente todos os dias, ou todos os dias. Talvez em um ano teve 1 ou 2 dias que eu não postei, mas praticamente todos os dias, em um ano, eu bebendo um copo desses de água quando eu acordo. Esse copo, quando eu encho até aqui, ele tem capacidade de meio litro. Então, meio litro é assim, a quantidade de água que eu tomo. Eu acordo, faço e vai. Meio litro de água. Antes de qualquer coisa, né? Eu acordo, vou no banheiro, faço xixi, escovo os dentes, penteio o cabelo e vou para a cozinha beber minha água. Depois que eu bebo água, aí eu vou fazer outras coisas, tal, e só depois é que eu vou beber suco verde, eu vou tomar um smoothie, ou vou tomar o café da manhã, ou vou fazer outras coisas, né? E aí durante o dia eu vou bebendo água também, mas não mais assim meio litro de uma vez só. Aí eu vou tomando aos poucos, tomando assim mais ou menos uma taça por aí a cada hora, né? A cada hora e meia, toma uma taça, toma um copo, por aí, mais ou menos. Então, assim, no final de um dia, no mínimo 2 litros de água eu tomei, né? Agora você vai ter que fazer aí a sua pesquisa para saber quanto de água que seu corpo precisa, vai depender da sua idade, vai depender do seu estilo de vida, vai depender do que você come, do que você não come, né? Se você come poucas frutas e verduras, você vai ter que beber um pouco mais de água, mas lembre-se que a água que você está bebendo não vai substituir a água das frutas e dos vegetais, tá bom? Não substitui. Então, por isso que é importante você não só beber água, mas comer a sua água. Né? O que eu quero dizer com comer a sua água? Você tem que comer alimentos que contêm bastante água. Tem que ter, por exemplo, laranja, maçã, morango, verduras, por exemplo, erva doce, pepino, melancia. Olha quanta água tem na melancia. Todas as frutas que têm bastante água, todas as verduras, todos os vegetais que contêm bastante água, todas as folhas verdes, né, brotinhos, tudo que contém alta quantidade de água, você vai ter que ter na sua alimentação para o seu corpo funcionar de forma
da melhor forma possível, né? Você tem que dar a ele tudo o que ele precisa, não só a água mesmo, mas a água contida nos vegetais, né? Então você não só tem que beber água, você tem que comer a sua água, né? Se a quantidade, veja aí, coloque numa balança as coisas que você costuma comer. Se as coisas que você costuma comer, quando você esquenta alguma coisa acima de 40 graus, que perde como se diz, perde as propriedades de comida crudívora, que passa a ser comida cozida, ela perde um monte de água. Tanto é que quando você vai refogar alguma coisa, você vê o vapor saindo. Aquilo tudo é a água que estava contida naquele alimento, né? Então, depois que você tirou aquela água, não basta você só beber água. Então, você pensa assim, põe aí tudo que você come num dia, separa entre coisas que não contêm mais água, né, ou pouca quantidade de água, que perdeu muita água, que são as comidas cozidas, e a parte de comidas cruas. Põe aí numa balança para ver a quantidade de um e a quantidade do outro. Você está comendo mais comida cozida do que comida crua? Então o seu corpo ele vai ter dificuldade. Você está comendo mais comida crua do que comida cozida? Então, provavelmente você está dando para o seu corpo uma quantidade boa de água, de líquidos para ele trabalhar, né? Então, eu poderia ficar falando assim mais um tempão aqui a respeito de água, mas agora a live já está chegando no final e eu não vi ainda nenhuma pergunta aqui específica a respeito de água. Então, vou fechar aqui essa live. Se você ainda depois, tem muita gente que assiste, né? Porque hoje é Dia das Mães, então no Brasil agora são 11 horas da manhã, então muita gente está aí curtindo a mamãe, né? Indo para casa das mães, fazendo um almoço de domingo, que é normal. Então eu sei que tem gente que vai assistir essa live e esse vídeo aqui no YouTube também, depois que bom, aqui no YouTube de qualquer forma não é live, né? Quem quer assistir as lives é só no Instagram que eu tô fazendo, então tem que ir no Instagram ou de quinta-feira às 7 horas da manhã, horário de Brasília, ou de domingo às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Então é isso, eu sei que vai ter gente que vai assistir aqui depois, e se você tiver alguma pergunta, então você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, ou na próxima live eu respondo aqui nos comentários mesmo, tá bom? Então, muito obrigado para quem esteve aqui na minha live ou assistindo esse vídeo, e tenta passar esse vídeo para alguém, compartilhe com alguém, deixe o seu like, faça parte aqui do meu canal, inscreva-se aqui no meu Instagram ou no meu YouTube, né? Venha fazer parte aqui da família. Olha lá, minha mãe falou melão, é isso mesmo, melão e melancia, são duas frutas ótimas para quem quer ter assim bastante... Não gosta do Instagram? Por que não gosta do Instagram, Silka? Instagram é uma coisa legal para a gente poder compartilhar aqui, é muito mais simples do que no YouTube, o YouTube é meio complicado. Então eu agradeço assim de montão a todo mundo que esteve aqui, compartilhe, inscreva-se aqui no meu Instagram, inscreva-se no meu YouTube, faça perguntas, me dê ideias daquilo que vocês querem que eu fale nas próximas lives, tá bom? Que tudo que é ideia que for colocado aqui eu vou tentar fazer. A única coisa que no momento não estou fazendo é receitas, né? Porque ainda estou no meu jejum de sucos, aliás, eu coloquei aqui no meu Instagram, eu lancei um desafio para a gente fazer juntas de terça, quarta e quinta, nas próximas terça, quarta e quinta, que são dias 11, 12 e 13 de maio agora, para a gente fazer juntos 3 dias de suco, 3 dias de jejum de suco. Então isso eu lancei ontem. Então eu já dei assim um pouco o sábado, o domingo e a segunda. Tempo para vocês aí se organizarem, vamos fazer juntos. Já tem gente querendo fazer comigo e eu achei assim, foi uma das ideias que vocês deram, né, aí para mim, e eu achei assim uma ideia genial. Vamos fazer juntos 3 dias de suco verde e aí você já tenta se preparar hoje ou amanhã para comer assim uma alimentação cada vez mais saudável.
a feira é de quarta-feira, então você anota tudo e depois você faz na quarta, quinta e sexta, né? Não tem importância, Silca. Eu estarei aqui com você, mesmo que a sua feira seja só na quarta. O mais importante é você deixar assim, principalmente um dia antes, ou o tempo que você puder antes, já ir comendo uma alimentação assim o mais saudável possível, o mais limpa possível, para não ter assim problema de dor de cabeça nem nada, né? Então, quem quiser fazer parte desse desafio, vai lá no Instagram que eu vou estar postando terça, quarta e quinta. E mesmo quem quiser fazer mais tempo, como a Silca, faz mais tempo, tá bom? Então é isso, beijo grande, fiquem com Deus. Obrigada por terem estado aqui na minha live. E para quem estiver assistindo também esse vídeo no YouTube, depois de postado. E até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Próxima live não é domingo, é quinta-feira, 7 horas da manhã, horário de Brasília. E o assunto ainda vamos decidir, eu vou postar lá no Instagram, geralmente eu posto assim um dia antes, qual é o assunto da próxima live, tá bom? Então, até mais, beijinhos e até quinta-feira. Tchau, tchau.